Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã das equipes de Nossa Senhora e de toda a comunidade cristã. Estamos começando agora uma série de reflexões sobre a vida de santidade. Neste primeiro vídeo, nós vamos trabalhar sobre a vocação de todo ser humano, que é alcançar a santidade, primeiro como dom de Deus, segundo, como tarefa de cada um de nós, ou seja, como exercício cotidiano, como forma de vida. O segundo ponto é reconhecer que a santidade é uma graça de Deus. Não é fruto do meu esforço, mas conta com o meu esforço. E está ao alcance de todas as pessoas, do mais fraco ao mais forte. O terceiro ponto é que a santidade é um comprometer-se com a vontade de Deus. É fazer um caminho de santidade, ou seja, é um caminho de conversão no contexto da sua vida diária. Da sua vida de família, de trabalhador, pessoas que estão envolvidas dentro de uma sociedade real, de uma sociedade concreta, que tem pessoas limitadas, pessoas que ajudam você a caminhar na fé. Outro ponto é saber que ninguém se santifica sozinho. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre pode se santificar sozinho. Logo, a santidade é uma ação de Deus em nós dentro de uma comunidade. A fé cristã não é uma relação individualista entre eu e Deus. É eu, Deus, dentro de uma comunidade de fé, dentro da família, dentro de uma comunidade eclesial, dentro de uma sociedade humana. Por isso, vamos lembrar o que o Padre Cafarel nos diz, que as equipes de Nossa Senhora têm como objetivo essencial ajudar os casais a caminhar no caminho de santidade. Nada mais, nada menos. E o Papa Francisco, na sua exortação apostólica, ele nos lembra, na Gaudete et Exsultate, Deus quer-nos todos santos e espera que nós não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Por isso, trata-se de uma vocação, de um chamado de Deus. É a vontade de Deus, a minha e a sua santificação. Logo, a santificação não é uma decisão meramente humana, é uma decisão de Deus. Deus decidiu nos fazer santos. Sabe o que significa isso? Deus decidiu nos fazer felizes, e ser santo é nada mais, nada menos do que ser feliz. E a vocação à santidade, ela é uma aspiração e um desejo de todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus Cristo. Porque na verdade a santidade, ela vem da vontade de Deus, de nos tornar, pelo batismo, filhos de Deus e participantes da natureza divina, ou seja, da felicidade de Deus, da alegria de Deus. Por isso é necessário que todo batizado, pela graça de Deus, guarde e aperfeiçoe a sua vida na santidade que ele recebeu de Deus, na vida eterna que o batismo nos conferiu. Não é necessário que pensemos que a santidade são coisas extraordinárias da vida. Não, é fazer diariamente, no chamado ordinário da vida, a extraordinariedade do amor de Deus. Cada um, eu, você, cada um de nós é chamado a essa vida em Deus, com Deus e para Deus. Cada um é chamado no seu estado de vida. O solteiro, o casado, o viúvo, o sacerdote. O estado de vida é uma forma que nós temos para poder assumir essa vida de Deus em nós. Cada um deve percorrer o seu caminho próprio, o seu caminho pessoal de santidade, inserido na família, na igreja, na sociedade humana. É importante nós compreendermos que cada pessoa tem a sua forma de santidade pessoal, único, irrepetível, porque você é único, você é irrepetível, você é
criado à imagem e semelhança de Deus como uma decisão do amor de Deus. Então, é muito importante para mim e para você compreender que cada um de nós tem esse caminho próprio, de acordo com a missão que Deus nos deu, seja do ponto de vista pessoal, individualmente, ou como casal, ou como sacerdote, como membro de uma paróquia, de uma igreja, de uma diocese, ou de toda a igreja do mundo inteiro. A Gaudete Spes, lá no número 16, diz que a santidade a que Deus nos chama irá crescendo em pequenos gestos, do levantar, tomar seu café, ir para o trabalho, dirigir no trânsito, caminhar no dia a dia. Isso é buscar a santidade. É ser testemunho desse amor que Deus tem nos seus gestos de partilha, de doação, de oração, de comunhão nos sacramentos, de uma vida dentro da comunidade, de um testemunho lá no seu trabalho, do cuidado com o outro, vivendo e realizando assim a mensagem de Cristo Jesus, de Deus que quer que cada um de nós, ao longo da nossa vida, possamos ser luz onde estivermos, abertos à ação sobrenatural que purifica, que ilumina cada um de nós. Isso está lá na Gaudete Spes, no número 31. A Gaudete Spes que lembra sobre alegria e esperança para o mundo, que é a igreja, que é o cristão, né? Então a vocação, enquanto batizado, chamada à santidade, ela está ligada diretamente a Jesus. Por isso a união com Jesus é que gera em nós a santificação. É nele que nós temos o fundamento, a razão do nosso ser cristão, e só nele nós podemos compreender a razão do nosso ser, da nossa vida, do projeto de Deus para nós. Jesus Cristo, ele é o modelo, né? Ele é o protótipo, ele é o chamado critério, o parâmetro, a medida certa de buscar a santidade, ou para buscarmos a santidade. A nossa referência não é A, B, C, D, não, é Jesus Cristo. Nós somos chamados a deixar transparecer em cada dia da nossa vida esse rosto de Jesus, que a gente poderia dizer as atitudes de Jesus, o pensar de Jesus. O Padre Zezinho tem uma música muito bonita que certamente você conhece, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, fazer o que Jesus fazia. Isso é ser santo. Então, quando o Papa Francisco nos lembra e ressalta, né, de maneira bem incisiva lá o texto da Gaudete Spes, no número 32, quando diz lá: não tenhas medo da santidade, não tirará a força, nem vida, nem alegria, que a santidade não vem tirar-nos, vem nos dar o Espírito de Deus, vem nos dar a alegria que vem de Deus. Porque nós só vamos chegar a ser o que o Pai pensou quando Ele criou cada um de nós, na medida que nós somos fiéis ao próprio ser que Deus colocou em nós. Lembra quando Deus se revela a Moisés? E Moisés pergunta: mas quem eu direi que tu és? E ele vai dizer: diga ao povo que eu sou aquele que sou, a fonte de todo ser humano, de todos os seres existentes. E o Papa continua referindo-se a Gaudete Spes, lá no número 34, não tenhas medo de apontar para mais alto, não te deixares amar e libertar por Deus, não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. E no fundo, é na vida que existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Na vida só tem uma tristeza mortal. Não ser santo significa não viver segundo o coração de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você quiser dar uma pausazinha agora, leia o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Ele nos apresenta exatamente os critérios para a santidade e o destino da vida de santidade. É ser perfeito como Deus Pai é perfeito. E lá, nesse texto a que me referi, de Mateus capítulo 5, 43 a 48, Jesus coloca muito claro: nós devemos ser diferentes do mundo.
Enquanto o mundo propõe amar os amigos e odiar os inimigos, Jesus nos propõe amar os inimigos e rezar por aqueles que nos fazem mal. Porque amar os amigos é natural da vida. O natural do ser cristão é amar o inimigo, é buscar a unidade, consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Esta leitura, ela deve nos ajudar a refletir sobre o que é ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. É deixar que a vida de Deus seja gestada em nós. E como é que a vida de Deus é gestada em nós? Pela palavra e pelos sacramentos. Aonde? Na vida de família, de comunidade, de igreja. É aí que completa em nós essa gestação do homem novo, do ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E essa palavra, ela de certa maneira, nos mostra a fonte original da santidade, a medida da santidade. A medida da santidade não é um artista, não é um cantor, é Deus. Deus. E só pelo amor divino é que nós podemos ser perfeitos. Perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Assim, nós que somos humanos, somos imperfeitos, eu sou imperfeito, eu sou pecador, mas Jesus nos dá a perfeição. Ele, quando nos pede a perfeição, na verdade, Ele está nos dando a fonte dela, e a fonte da perfeição é o próprio Deus. Quando Jesus na cruz perdoou os meus e os seus pecados, Ele, na verdade, estava nos dando o caminho, a possibilidade de reencontrar com o Santo dos Santos, reencontrar com aquele que é a fonte da vida. Deus, fala São João, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, Deus é amor, e todo aquele que ama permanece em Deus, e Deus permanece nele. E o Papa Bento XVI, na sua carta encíclica, Caritas Est, Deus Caritas Est, ele vai dizer essas palavras, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus, exprimem com singular clareza o centro da fé cristã. Amar. Amar como Jesus amou. Na verdade, assim, ser santo é nos fazer próximos de Deus, é nos fazer um com Deus. A santidade de Deus é a nossa razão e é o nosso objetivo de ser perfeitos. Somos perfeitos na medida que estamos unidos a Deus. E assim, Jesus está nos convidando a ter as atitudes do amor. Amar o amor, como fala São Francisco, é fazer a coisa mais bela do mundo. A santidade de Deus, ela não é somente um exemplo inspirador. Ela é a força atrativa para o amor. O próprio Deus, quando nos chama a ser santo, Ele não está colocando sobre nós um peso. Ele está nos dando a liberdade de ser felizes. O próprio Cristo nos sugere que o caminho cristão rumo à perfeição, rumo à santidade, é um caminho que vai a vida inteira, nunca acaba. E nós precisamos percorrê-lo todos os dias, todas as horas. E é nesta viagem é que nós alcançaremos o Deus Santo, porque somos santificados nele. Jesus é o parâmetro da santidade. É nele que nós encontramos o caminho para a eternidade, para o céu, para a vida com Deus e para Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos faça perseverantes nesse ser santo como Deus é santo, ser perfeito como Deus é perfeito. Então você poderia se perguntar, mas padre, o que é a santidade? O Papa Francisco responde lá nos números 67 a 94 na Gaudete et Exsultate. Ser santo é caminhar no caminho da pobreza, ou seja, é ter coração de pobre. E o que é isso? É ter o desapego, é não colocar os bens, o dinheiro, a fama, o poder no centro da nossa vida. Então, ser pobre de coração, isso é santidade. Reagir com humildade e mansidão, isso é santidade. Compadecer dos outros, chorar com os outros, isso é santidade. Buscar a justiça com fome e sede, isso é santidade. Olhar e agir com misericórdia com os outros, isso é santidade. Manter um coração limpo de toda impureza,
e andar segundo o amor de Deus, isso é santidade. Semear a paz aonde as pessoas nos odeiam, isso é santidade. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, escutando a palavra de Deus, mesmo que nos acarrete problemas e muitos, perseguições, desprezos, isso é santidade. Mas Deus é maior, Deus é santo e Ele pode nos fazer santos. Então, para ser santo, fala o Papa Francisco, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso, religiosa. Muitas vezes nós somos tentados a achar que a santidade é do outro, é para o outro, que é reserva de alguns. Não, somos todos chamados à santidade. Sabe por quê? Porque a vocação à santidade, ela nos é dada pelo batismo. Não é porque eu sou padre, ou o bispo é bispo, o papa é papa, é que nós somos chamados a ser santos. Não, é porque somos batizados. Então essa santidade que o Senhor nos chama, ela vai crescendo cada dia, na medida que nós nos unimos a Deus pela escuta da palavra, pela alimentação na Eucaristia e em todos os outros sacramentos, né? Além desse caminho na igreja, nós temos uma pessoa que nos ajuda muito na santidade, a Virgem Maria. Sabe por quê? Ela foi a primeira de todas as mulheres, de toda a criação, a entender plena e absolutamente como é ser santo. Ouvir Deus e obedecer a Deus. Fazer tudo o que Ele nos disser. É isso que Nossa Senhora nos propõe. Fazer tudo que Jesus nos propõe. Que Deus nos dê essa graça de buscar a santidade. A santidade é, sem dúvida nenhuma, um caminho da felicidade. É aquilo que Deus nos dá para sempre, para que nós sejamos semelhantes a Ele, no amor e para o amor. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal e nos faça perseguir essa santidade. Sabe por quê? Porque ela já veio ao nosso encontro com a encarnação, na Eucaristia, na palavra. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para toda a sua família. Vocês cantando, mas o Senhor, Ele não tardará. Declare com todo o coração que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade apresse o Senhor e Ele logo virá.